todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Essa parte é linda. Oh, aleluias ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso separador alegrar. Oh, glória! Louva a igreja! Água viva manará da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia! Aleluia. Vamos louvar um mais conhecido ainda, para a igreja adorar Jesus, porque ele está aqui nesse lugar. Amém? 515. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa começar, irmão, a adorar, né? Aleluia. Aleluia. Você veio trazer um culto, prestar um culto ao Senhor Sim. nesta noite. Aleluia. Solta a tua garganta aí para Aleluia, louvar Jesus. Jesus. Aleluia. Pelos vales eu, peregrino, vou andar, oh, na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Oh, glória! Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Louva a igreja! Se Cristo comigo vai, eu irei. Louva! E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será
minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Louva! Se Cristo comigo vai, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Olha que lindo. Eu desejo obedecer, oh glória, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo e com você, e não temerei. Se Cristo comigo vai, oh glória, fica de pé para louvar Jesus. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Oh glória! Glória! Amém! Aleluia! Glória a Jesus, que maravilha. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Glória a Jesus. Quero desejar, depois desses louvores abençoados, bem-vindo a todos. Hoje culto da família. Claudinha, pra cá, cadê o Messias? Vai vir? Glória a Deus, maravilha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Glória a Deus. Logo após a palavra, as irmãs já se aproximam para dizer o louvor. Glória a Jesus. Hoje nós tivemos aqui uma manhã gloriosa, não foi, irmãos? Quem esteve aqui hoje pela manhã? Foi coisa linda do céu. Foi, Claudinha? Claudinha, parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Isso é uma bênção de Deus. Tudo lindo, tudo perfeito. Todos nós fomos impactados pela palavra, pelo que esteve ali atrás. Coisa tudo bem organizado. Parabéns a Cláudia e toda a equipe que esteve com ela. As que estiveram na cozinha, atenderam o pedido da minha esposa. Quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 7, do primeiro versículo ao 5, que diz: Ora, quantas coisas bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, não, por causa de consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois, ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa
incontinência. Amém? Quantos creem que nessa palavra aqui, irmãos? Glória a Jesus. Desde já, todos mais uma vez, o bem-vindo. E o nosso co-pastor Ribamar vai estar orando aqui para dar procedimento ao nosso culto ao Senhor Jesus. Amém? Saúde da igreja, na paz do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, e já te agradecemos pela palavra lida, Senhor, meu Deus e meu Pai querido. Obrigado, Deus querido, eu creio que já estás operando maravilha, proeza no meio da tua igreja. Pai amado, abençoa, recebe todo louvor, toda honra, toda glória. Fala, usa o pregador. Oh Deus querido, é o Deus que sara, que cura, que liberta, que opera maravilhas, Senhor. Oh Pai amado, derrama chuva de bênção nessa noite. Abençoa aqueles que ainda não vieram, vai trazendo em paz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem crê nesta noite que o Senhor tem algo novo para a tua família, algo novo para a tua casa, o novo de Deus chegou para você nesta noite, aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, mãe, seus filhos vai voltar. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh glória! Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. Tome posse nesta noite. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar.
Deus chegou. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem está alegre está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. O culto para o Senhor tem que ser um culto alegre, né? Viemos aqui para adorar, exaltar, engrandecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graças a Deus, desde manhã que nós estamos na bênção, na presença, adorando, exaltando, engrandecendo e sentindo a presença e o trabalhar de Deus na nossa vida e na nossa família, e Deus é maravilhoso por isso. E nós queremos aqui dar continuidade a este culto, convidando a mocidade para louvar o nome do Senhor. A mocidade está com a oportunidade para vir aqui à frente adorar o nome dos Reis e Senhor dos Senhores. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança.
Glória a Deus. Como eu disse aqui, foi um motivo de alegria hoje nós estarmos aqui, estarmos hoje pela manhã. E nessa oportunidade, eu quero aqui convidar os líderes do departamento da família, aqui a irmã Cláudia, o seu esposo, que fizeram aqui juntamente conosco um belo trabalho junto com os casais. E eu quero aqui chamá-la já e dar a oportunidade para ela dar aqui uma palavra sobre tudo que Deus fez hoje pela manhã nesse lugar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiro de tudo eu quero agradecer ao meu Deus, porque é Ele que nos dá força, ânimo, garra, para a gente fazer o trabalho do Senhor. E é prazeroso fazer o que Deus coloca dentro do nosso coração. Eu estava um pouco nervosa, sim. Todos os eventos eu fico nervosa, eu fico ansiosa, né? Mas faz parte, né, irmã Daniele? Faz parte, pastora, né? Dessa ansiedade, desse nervosismo. Porque quando nós colocamos algo no nosso coração, primeiramente é Deus quem coloca, Ele quem nos entrega a missão. E para mim, um café da manhã eu nunca tinha feito para os casais. Eu confesso que já trabalhei com família, mas eu nunca tinha feito um café da manhã para casais. Então hoje para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Faltou casais que deram o nome na lista, não vieram. Mas foi maravilhoso, irmãos, aquele momento de comunhão, de amor, de união, foi uma verdadeira bênção. E eu só tenho a agradecer aos líderes desta igreja, que é o pastor Renato e a pastora Daniele, pela confiança, e agradecer às irmãs que estiveram conosco ali atrás, nos ajudando, o pastor Ayrton, a irmã Aline. Eu não posso nem falar do pastor Josias, né? Pastor Josias tem sido também o meu braço forte, né? A irmã Charliane, a irmã Conceição, que esteve aqui conosco também, o irmão Luciano, a irmã Vera. Então, eu sou grata ao Senhor pela vida do meu esposo. Também ele não esteve aqui, que eu puxei as orelhas dele na hora da decoração, né? Que é a hora que eu quero que saia tudo perfeito, mas Deus sabe o porquê. Ele é mecânico, ele tinha que entregar 2 carros e ele não pôde estar aqui comigo. Mas eu sou grata ao Senhor, porque, irmão, sobrou tanta coisa. Eu ainda levei tanta da coisa para casa. Misericórdia, mas eu ainda disse aqui, eu não quero levar nada. A gente ainda colocou mais coisa na mesa depois que terminou, mas ainda sobrou, viu? Porque Deus é maravilhoso. E hoje eu quero dizer aqui para as famílias que estão presentes nesta igreja. Hoje eu quero lembrar que a maior presença que podemos ter dentro do nosso lar é a presença de Deus. Uma família forte é construída com amor, união, dedicação, respeito, harmonia e paz. Que possamos cuidar uns dos outros com carinho, aprender a perdoar, a valorizar os momentos juntos e fortalecer os laços que Deus nos une. Quando o amor prevalece, a união cresce. Quando há união, a paz reina dentro do lar. Que cada casa aqui que está aqui presente, cada família que está aqui presente, seja um lugar de acolhimento, diálogo, alegria e fé. Que Deus abençoe cada família, renovando a força, restaurando os relacionamentos e derramando muita paz sobre cada lar. Que o amor de Cristo seja o alicerce das nossas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Amém. E eu quero já comunicar aos casais que estão aqui presentes. Nós iremos ter o nosso jantar. Vai ser o jantar do ano, né?
do ano 2026, nós já estamos nos organizando, nos preparando. Já estou preparando o meu emocional, né? O meu emocional. E eu gostaria que todos os casais aqui participassem, não deixassem de participar. A minha prioridade é ver os casais do setor 19 participando, viu? Mas nós tivemos aqui um bom número de casais de fora, não foi, pastora Daniela? E tinham casais que queriam vir, né? E a gente já tinha inscrito 24 casais. Mas infelizmente tem casais que dão os seus nomes e na hora não vem e não avisa para nós, né? Porque se avisasse bem com antecedência, a gente avisava para aquele que gostaria de vir, para vir. Mas irmãos, se dediquem mais. Quando nós fizermos um momento desse, venham. Não coloquem obstáculo. Se o seu esposo não quer vir, venha você aprender. Venha você ouvir a palavra de Deus. É tão bom a gente ouvir. Ah, irmã Cláudia, mas o meu esposo não quer, a minha esposa não quer vir, mas venha. E aqui você vai estar intercedendo por ele ou por ela. Que naquele próximo evento eles vão estar presentes junto com você. Porque você vai aprender a palavra, né? O momento da palavra para os próprios casais. E ali você vai ser alimentada espiritualmente e vai levar para dentro do teu lar, para dentro do teu casamento. E ali Deus vai tocar no teu esposo ou na tua esposa, para que no próximo evento vocês possam estar aqui presentes juntos. Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi um momento maravilhoso que nós tivemos, graças a Deus, né? A gente, do ser humano, a gente fica nervoso, mas no final tudo dá certo. Quando Deus está com a mão estendida no centro de tudo, tudo dá certo. E nós somos gratos a Deus, né, por ter tido uma manhã tão maravilhosa, uma palavra tão maravilhosa ao nosso coração, à nossa família, ao nosso casamento, ao nosso matrimônio, e ver o que Deus tem realizado e tem feito. E nós queremos nesse momento, irmãos, nós queremos ganhar tempo para a palavra. Eu quero desde já aqui convidar 2 obreiros da igreja para recolher os dízimos e ofertas à casa do Senhor. E o grupo de louvor já se prepara e vem louvar, para logo mais a gente estar ouvindo a palavra de Deus. Amém. Vamos aqui orar pelos dízimos e as ofertas à casa do Senhor, os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade, queremos, Senhor, na noite deste dia, te pedir, Senhor, que tu estenda a tua mão poderosa sobre cada dizimista e ofertante da tua casa, que nesse momento irão, Senhor, contribuir com a tua obra. Que, Senhor, tu abra as portas dos céus, abençoando o teu povo, abrindo as portas que têm estado fechadas, para que o teu povo assim também, Senhor, abençoe a tua obra no nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor já está com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Louve. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. É maravilhoso ter o Senhor como nosso refúgio, aleluia. Nessa noite nós podemos clamar a Ele, porque o nome dEle é cura, Ele é poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a presença
clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o som do nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Jesus. Para mim é uma honra. Pastor João Evangelista Vieira Júnior foi meu primeiro professor de missiologia, né? Acho que ele se lembra disso, né? E é uma bênção de Deus, irmãos. É diretor ali do nosso seminário, homem profundamente conhecedor da palavra de Deus e muito ocupado, mas hoje, né, encontrou um cantinho ali na sua agenda para estar junto conosco aqui, ministrando a palavra do Senhor, né, e trazendo algumas novidades do nosso seminário para a nossa igreja. E eu sinto-me honrado, agradeço pela disponibilidade, pastor, que Deus continue sempre abençoando o seu ministério. Quero retornar o trabalho aqui para o nosso pastor, para ele já dar... Pode passar? Então pronto, o senhor já está com a oportunidade.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês hoje num momento especial, que é o culto da família. Agradeço aqui a oportunidade dada pelo pastor Renato, pelo pastor Ayrton também, por todos os irmãos aqui. É uma alegria estar neste momento tão especial aqui de vocês. E eu soube aqui que teve um trabalho de manhã da família. E hoje nós estamos nesse culto, que é um culto temático, um culto alusivo, principalmente à importância da família cristã. Então hoje nós nos sentimos felizes de estarmos aqui. Hoje veio comigo a minha esposa, como já foi apresentada, a irmã Jéssica ali, a minha filha Laura e a minha pequenininha ali que está dormindo ali, que é a Catarina. Então estamos aqui, hoje é o culto da família, tinha que vir com a família completa, tá certo? Bem, amados irmãos, sem delongas então, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias e eu quero trazer hoje uma mensagem, não voltada propriamente ao casal, mas voltada aos pais. Eu pediria a sua atenção, portanto, para este momento. Nos nossos cultos da família, normalmente, os sermões são voltados ao equilíbrio do casal, mas hoje meu foco vai ser falar para os pais. Então, eu peço desde já que abram suas Bíblias, é um texto longo, que se encontra no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 39, tá certo? Nós vamos ler esse texto longo, mas vamos trabalhar até com um trecho mais extenso. Aliás, vou ler só até o 21, para não ficar tão longo, até o versículo 21. E eu peço a sua atenção para essa mensagem que estaremos trazendo nesta noite. O texto bíblico vai dizer o seguinte: passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Porque não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, e ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela.
Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com o que tinha a amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você já me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestiu uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Peço sua atenção e deixe sua Bíblia aberta, porque não trabalharemos só com esse texto, mas com toda a perícope que trabalha com esse assunto. Amados irmãos, em nosso meio, em nossa época, as nossas igrejas, é notório, é perceptível por todos a perda dos nossos jovens. Afinal de contas, a Assembleia de Deus, ela era conhecida no passado por ter a juventude como principal departamento e ministério da igreja. Nossas juventudes no passado faziam mais do que todos os departamentos. No entanto, estamos perdendo os nossos jovens, guiados pelo pensamento moderno, guiados por ideias, ideologias que estão adentrando aos nossos lares. Uma verdade explícita é que muitas vezes estamos mais preocupados com as nossas bênçãos pessoais e não estamos vendo que o inimigo tem cirandado com as nossas casas. Estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. E quantos que eram pastores, foram grandes ganhadores de almas, foram excelentes obreiros, foram pastores dignos até mesmo de serem respeitados por deixar um legado tão brilhante em muitas igrejas, mas conquistaram o mundo e perderam os seus filhos. Por isso, nessa noite, minha mensagem é direcionada a você, pai, a você, mãe. Antes de qualquer coisa, lembre, a sua primeira igreja é a sua casa. O seu primeiro ministério são os seus filhos. E antes de você estar tão atento às vezes para coisas fúteis da sua vida, venha, abra os seus olhos e vá cuidar daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Os seus filhos são bênção de Deus para você. E o texto que nós escolhemos vai falar de um homem de Deus que é um dos mais conhecidos das Escrituras. Ele é conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do maior rei da história de Israel. Nós estamos falando do homem que Deus o abençoou de forma grandiosa. O chamou na sua tenra idade, quando era jovem. O exaltou, pois ele venceu o gigante filisteu, Golias. O levantou como um baluarte, portanto, para Israel, porque Davi venceu todos os inimigos de Israel. E uma nação que estava em decadência com Saul, ele entregou para o seu filho Salomão, uma nação próspera, pacífica, consolidada pelo seu reino, que foi um reino exemplar. É interessante que quando você lê os livros de reis, todas as vezes que se fala de um rei, se compara com Davi. E diz, rei fulano de tal, andou segundo o caminho de Davi. Rei fulano de tal, foi contrário aos princípios que Davi seguiu. Para ver a importância. Mais ainda, esse homem é um tipo de Jesus, inclusive. Afinal de contas,
Jesus se assenta no trono de Davi. Ele vem da casa de Davi. Ele é descendente de Davi. E ele no milênio se sentará, portanto, reinando sobre o reino de Davi. E a promessa que foi dada para Davi, através de Cristo, é que o seu reino nunca mais teria fim. No entanto, esse rei exemplar, esse homem de Deus, infelizmente, foi um péssimo pai. Foi um homem que venceu todos os inimigos. Foi o homem que se sentou e consolidou um reino. Mas foi o homem que teve a sua casa dividida e que viu a destruição nos seus filhos. Por isso, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção, amado irmão. Será que você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado? Não adianta ser homem de Deus, preste atenção. Na nossa vida cristã, segue ainda uma lei chamada de lei da semeadura. Aquilo que você investe o seu tempo, aquilo que você lança sementes, aquilo que você planta, é nisso que você colhe. É isso que você colhe. Se você tem plantado em busca de dinheiro, vai conseguir. Se você está lutando por questões ligadas à fama, se você perseverar, vai conseguir. Mas eu quero chamar a sua atenção. Além de você semear para a sua vida espiritual, para a sua salvação individual, você e eu, que somos pais, temos que lembrar de um detalhe. Deus nos deu uma responsabilidade. E antes de qualquer coisa, eu e você temos que lembrar que eu e você temos que investir em nossos filhos. Não é hora mais de estarmos esperando que Deus faça por nós. Há coisas que Deus faz por nós. Há coisas que Deus responde em nossas orações. Há coisas que o Senhor vai fazer através da nossa vida. Mas educação Deus não vai dar no nosso lugar. É você que é pai que tem que cuidar dos seus filhos. É você que tem que cuidar dos seus rebentos. É você que tem que ter coragem de lutar pela sua casa. Seja você zeloso por aquilo que Deus lhe entregou. E Davi, portanto, vai exemplificar esse homem de Deus, que é servo de Deus, mas que é um pai irresponsável. E por causa disso, ele viu as consequências drásticas em sua família. Como podemos ver isso? Esse texto que eu escolhi, portanto, faz um conjunto de textos que vai falar de 3 dos filhos de Davi. Vai falar de Amnon, Tamar e Absalão. E nós vemos a destruição da casa de Davi sendo aqui manifestada por esses 3 filhos. Haverá ainda um outro filho que será também problemático, Adonias, mais à frente. Mas nesse texto, propriamente, que nós separamos, vai falar de um desencadear de coisas que mostra a irresponsabilidade de Davi como pai. E por causa da irresponsabilidade dele, aconteceu toda essa destruição em sua casa. Como podemos então ver essa irresponsabilidade de Davi? Atentemos para alguns detalhes que eu vou selecionar aqui do texto. Um primeiro detalhe que o texto nos apresenta é que Davi, mesmo sendo um perspicaz juiz de Israel, ele é um pai omisso para a família. Naquela época o rei não exercia só uma função executiva como o nosso presidente. Naquela época o rei exercia as 3 funções dadas à política. Ou seja, ele tanto era o poder executivo, ele também era o poder legislativo, a lei era ditada pelo rei, e ele era o principal juiz de Israel. Então, Davi, nós vamos ver nas suas decisões a sua perícia, a sua perspicácia. Se você lembra, Davi é esperto a entender as intenções de Saul contra a vida dele, ele consegue fugir. Davi é esperto ao se fingir de louco para se salvar no arraial dos filisteus. Davi é esperto para muitas vezes
pela sua forma inteligente, ele conseguir convencer pessoas. Então ele era perspicaz, ele era notável em sua sabedoria. No entanto, por não estar interessado com sua casa, em vez dele usar toda essa inteligência e perspicácia para resolver os problemas dos filhos, ele se coloca como omisso, sendo ele uma pessoa que não estava preocupada com a realidade dos filhos. É bem claro até isso, amados, antes de adentrarmos em minúcias do texto, que o texto dá-nos a entender que Davi é o tipo de pai bom. Deu um palácio para cada filho, os filhos eram ricos, tinham tudo o que queria. Diferente de Davi, que suou a camisa para se tornar rei, sofreu, foi perseguido, os filhos dele tinham tudo na mão. Davi já dava tudo para dizer: com esse eu não me preocupo. Tem pai fazendo isso. Tem pai entregando essa belezinha na mão do filho, dizendo: vai que eu não quero me preocupar contigo. Tem pai que está cada vez mais distante do seu filho. E isso é tão claro aqui que o texto vai nos falar disso. Como podemos ver essa omissão de Davi, esse descaso dele? No verso 6 e 7, nós vamos ver Davi insensível à intenção do filho Aminon. Aminon é o primogênito de Davi. E o texto nos mostra Aminon terrivelmente apaixonado pela meia-irmã Tamar. É interessante, Davi não consegue perceber a estranheza do filho. Qualquer pai aqui sabe quando o seu adolescente está apaixonado. Qualquer pai aqui sabe quando o seu jovem está embebecido de amores. É interessante que Davi tinha contato com o seu filho, mas não percebeu. O menino estava emagrecendo o seu filho. Era o seu primogênito. E ora, quem percebe não é Davi. Quem percebe é o primo que estava de fora. É interessante, amados, que ele, Davi, alheio à realidade do filho, não percebe a intenção nem o que estava acontecendo com o filho. Mas um abençoado de fora percebe. E aí abro aqui um parêntese. Tenha cuidado com quem seu filho está andando. Você conhece a procedência dos amigos do seu filho? Você sabe de onde vem essa peça? Porque a ideia toda nasce não no coração de Aminon. A ideia toda nasceu no coração de Jonadab, o primo infeliz. Tenha cuidado com quem está cirandando dentro da tua casa. Eu já vi casos de filhos que se perderam por causa dos amigos. Eu já vi casos de jovens crentes que começaram a andar e realmente fizeram valer o provérbio: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu conheço casos que terminou até mesmo em homicídio, suicídio e até mesmo em torpeza ligada à homossexualidade dentro de casas de crentes. Porque os pais não estavam nem aí com quem o menino andava. Irmão, a tua casa tem que ser luz e o teu filho tem que ser criado com vara curta por você. É melhor você fazer o menino chorar hoje do que você estar chorando amanhã por ele. É melhor você fazer o seu filho chorar hoje, tirar dele as regalias, ser zeloso com as amizades, para que ele cresça no bom caminho, para que você não perca ele para o mundo. E é interessante que o menino, o Aminon, seu filho, ele chega para o pai com a ideia que recebeu de Jonadab. Ora, o pai vai visitar Jonadab, sabe que ele está doente, vai lá visitar. Aliás, Jonadab, não me perdoe, Aminon. E quando chega lá, Aminon faz um pedido doido para o pai. Pai, mande Tamar vir me servir bolos aqui para mim. Irmãos, é coisa de doido mesmo que ele pede. Sabe por quê? Ele tinha um palácio.
Ele tinha vários servos. Ele tinha quem quisesse para servi-lo. Mas por que ele está pedindo à irmã, que era virgem, para ir servir a ele? E ele estava emagrecendo, estava alguma coisa errada. O pai Davi não chega para o menino, e homem perspicaz, lembremos. E não chega e pergunta: meu filho, por que você está querendo que eu traga a sua irmã para cá? Qual é a sua intenção? Ele podia ter perguntado. Talvez teria selado o problema ali. Mas não. Ele acata a vontade do filho sem nem pensar. Manda a filha, é Davi quem manda a filha ir visitar Aminon. E toda essa tragédia que o texto apresenta vai ser causada porque o pai não quis atentar à intenção do filho. Caiu talvez na tolice que muitos pais têm. Olha para o seu filho e ainda pensa que é aquele bebezinho que não tem má intenção nenhuma. O bichinho é bonzinho. Ei, irmão, o bichinho bonzinho cresceu. A maldade que tem em você também tem nele. A carne que tem em você também tem nele. Os desejos maus que tem em você também tem nele. Lembre da sua juventude, lembre da sua adolescência. Você não era de ouro, você não era perfeito. Não caia na infantilidade disso. Perceba as intenções do seu filho. O santinho pequenininho que não mentia, aprendeu a mentir. O santinho pequenininho que só brincava com você, agora é desobediente, tem vontade própria, tem crista, tem dura cerviz, se acha alguma coisa. E eu quero chamar a sua atenção, é hora de você e eu sermos atentos às intenções daqueles que estão em nossa casa. Porque por mais que ele se ache dono da verdade, o seu filho ainda é imaturo, ainda é nécio, ainda é um menino que não sabe da vida, e não espere ele se arrebentar lá na frente. O pai tem na sua mão o seu filho, e a Bíblia diz que como arqueiro, ele está na tua aljava, é você que vai mirar o caminho que o teu filho vai andar. Qual é o destino da vida dele? Atire para o lugar certo na vida do teu filho. A Bíblia é clara quando diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. É interessante, Davi não está nem aí. E acontece toda essa tragédia. A filha é estuprada pelo seu irmão. E depois ela é repudiada. O texto mostra isso de forma clara dos versículos 18 a 20. E agora a filha está num estado de humilhação e de vergonha. Diferente hoje de uma mulher que é coberta pela lei quando ela é estuprada. Naquela época, a sociedade com sua cultura, uma mulher que era estuprada e repudiada era considerada como uma mulher impura. Não era mais respeitada, mesmo sendo filha do rei. Agora ela carrega não a pureza de uma mulher virgem, mas agora a vergonha de uma mulher que tinha sido rejeitada e repudiada. Era dura a lei para essas mulheres. No entanto, o texto não mostra Davi se preocupando com a filha, porque esse caso se torna notório em Israel. O texto não vai mostrar o pai tentando correr para amparar a filha. O texto vai mostrar até o distanciamento da filha. A filha nem vai atrás do pai. O texto mostra a filha sendo consolada por outra pessoa. Verso 20, pelo irmão Absalão. O texto no verso 21 vai dizer que Davi fica zangado. Mas Davi não fez nada. Olhe para cá. Você já sentou com o seu jovem que está passando pela crise da juventude? Você já conversou com ele sobre sexualidade? Você já sentou com o seu jovem para apresentar a vida nua e crua como ela é para ele?
Você dialoga com seu filho? Tem perguntado as intenções dele? Tem parado pelo menos para ver o que ele está vendo aqui? Está carregando a dor do teu filho? Está sendo um ombro amigo dos choros dele? Ou você está deixando para os amigos? Está deixando para outro consolar? Está deixando para ele contar para outros confidentes? Mães que estão me ouvindo, você é a confidente da sua filha. Vá ouvir o que ela está pensando, vá ver as dores dela, vá conhecer as crises da tua filha. Pais, você tem que ser o melhor confidente do seu filho. Você tem que conhecer as crises dele. Não deixe o seu filho encostado em casa. Eles têm que estar andando do teu lado. Ele tem que estar caminhando com você. Lembre que a responsabilidade maior é sua. E a omissão de Davi ainda do verso 21 e 22, desse perspicaz juiz que é omisso, é a seguinte. O texto mostra que Davi explode de raiva, verso 21, mas ele não faz nada. Ele nem conversa com Aminon. Pela lei, Aminon era para ser punido. Pela lei, pelo menos, no mínimo, Aminon teria que casar com a minha irmã. Mesmo sendo de alguma forma um incesto, mas deveria, porque ele desonrou ela. Davi nada fez. Ficou em silêncio. Porque para muitos pais é melhor não se envolver, é problema dele, eu não vou me meter nas coisas desse menino. Aí ele está errado, ele vai quebrar a cara sozinho. O juiz da tua casa é você, irmão. Eu estou falando principalmente para homens aqui. Deus primeiro vai atrás de você, pai. Deus foi primeiro atrás, não foi de Eva, foi de Adão. Então quem é homem aqui, por favor, honre sua calça dentro de casa. Deus vai cobrar primeiro de você. A vergonha primeiro vai ser sua. Por isso, honre aquilo que Deus lhe entregou. Se é para ser duro com seu filho, seja. A vara está na tua mão. A correção está dentro de casa. O cinturão está nela, na tua mão. Então exerça a sua função de juiz dentro de casa. Não vá deixar para Deus julgar no último dia. É sério, amados. Talvez Davi não fez nada. E aqui eu quero abrir um parêntese. Talvez uma tentativa de explicação da inação de Davi vai ser justamente o resquício do pecado. Para quem não lembra, Davi há pouco tempo tinha caído com Batseba. Há pouco tempo ele tinha sido motivo de escândalo. Afinal de contas, ele praticamente matou um dos melhores amigos. Ele fez o que era abominável. E por mais que Deus tenha o perdoado, mas talvez Davi não tinha se perdoado. Talvez um dos motivos de Davi não ir lá repreender Aminon é porque talvez Aminon diria: mas o senhor fez a mesma coisa. O senhor se deitou com a mulher do seu melhor amigo, de um dos seus melhores amigos. Talvez a vergonha fez com que Davi não fizesse nada. No entanto, pai, preste atenção. Se o pecado do teu passado ainda pulsa na sua mente, eu quero chamar a sua atenção. Se Deus perdoou, está perdoado. Não tira de você a autoridade dentro de casa de dizer para o seu filho: não faça o que eu fiz. Eu não quero a destruição que veio para mim e para você.
Então exerça a função que Deus te deu. Ainda você, pai e mãe, é juiz dentro de casa. Seja duro no julgamento do teu filho. Um segundo detalhe que o texto vai nos colocar, e agora um pouquinho mais avançado, e eu peço que você vá acompanhando comigo na Bíblia. Davi agora se mostra como um sábio líder para Israel, mas tímido demais para a família. E isso é mostrado dos versículos 24 a 27, por exemplo, com o descaso da gravidade do problema familiar. Depois desse momento, desse ato terrível que Amnon faz, nós vamos ver passarem 2 anos e Davi não fez nada. 2 anos. O irmão de Tamar, revoltado, ele pega e bola um plano agora de se vingar. Absalão, como o irmão que queria agora defender a irmã, porque o pai não fez nada. O que acontece? Ele planeja agora um jantar. E Absalão chega a convidar a todos, inclusive Amnon. Bem, irmãos, era notório em Israel o que tinha acontecido. Era notório em Israel que havia, portanto, algum tipo de ira no coração de Absalão. Afinal de contas, a irmã dele foi desonrada, foi humilhada. E ele faz uma festa e chama o irmão Amnon. E é interessante que o texto mostra. Ele vai lá convidar o pai. E o pai, como mais preocupado com suas coisas do que com os filhos, é o descaso de um pai que é tímido nas suas atitudes dentro de casa. O que Davi faz? Inventa uma desculpa esfarrapada para não ir nessa festa. E novamente atende o pedido do filho Absalão, mas mande Amnon. Davi manda Amnon como primogênito, representante dele para a festa. Ou seja, ele colocou o filho na toca do lobo. Em vez de parar ali também o problema, porque ele sabia do ódio de Absalão, mas ele preferiu não fazer nada, deixa correr solto. Inventa uma desculpa esfarrapada, não vai, é omisso. Vem cá, pai. Você tem ido para os eventos do seu filho na escola? Ou está inventando desculpa esfarrapada para não estar lá? Você tem lembrado das datas especiais dele? Ou está inventando desculpa esfarrapada para não estar no meio disso? Você está olhando para o boletim do seu filho? Para as provas? Ou está inventando desculpa esfarrapada? Não tenho tempo, não posso, não consigo, não tenho força. Eu tenho muita coisa para fazer. Talvez você esteja entregando o seu filho para a toca do lobo e você não está vendo. Não invente desculpas esfarrapadas. Deus está cansado de justificativas. Foi o que Adão usou lá no Éden. Quando Deus chega para Adão poderia ter se arrependido. Mas Adão diz: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele não culpa Eva, ele culpa Deus. Ele usa Eva de tabela. Foi a mulher que tu me deste. A culpa não é minha, a culpa é tua. Eu estava de boa aqui. Ei, o teu pecado é teu. A irresponsabilidade tua é tua. Não vá jogar nas mãos do outro aquela batata quente que é sua. Crie vergonha e vá atrás do seu filho, vá atrás da sua casa, cuide daquilo que Deus te entregou. E por problemas desse diálogo, o que vai acontecer? Amnon vai à festa e Absalão assassina o irmão. Se você prestou atenção, foram 2 anos de inação de Davi. E o problema escala agora de um estupro
para um homicídio agora. A bola de neve só está aumentando, irmão. Porque o homem não quer falar. Porque o pai não quer exercer sua função. Porque ele prefere ficar calado. O problema da tua casa não vai desaparecer. Olhe para cá. Pode morrer de orar, irmão. Deus não vai meter o bedelho dele. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Deus só vai fazer quando for impossível para você. Então, entenda, teu problema de casa não vai desaparecer. Não adianta jejum, campanha, não invente isso. Crie vergonha, dobre as mangas e vá resolver o problema da sua casa. Se tem contenda dentro do lar, vá resolver. Se tem problema com seus filhos, vá sentar com ele. Deus não vai resolver por você. Aquilo que é seu é responsabilidade sua. E o nosso Deus, ele é justo em suas atitudes. É interessante que morre. E aí Davi, em vez de tentar resolver o problema, ele fica estático. O texto diz no verso 30 ao 37 que ele explode de ira. É um mal de pai bravateiro, grita demais. E resolve o quê? Nada. Não adianta praguejar, irmão. Não adianta esculhambar o filho. A questão é a atitude que você tem que ter. Em vez de agir com sabedoria, como ele era, um sábio líder, ele age de forma descontrolada. Verso 38 e 39, ele começa a perseguir o filho. Era para estar chamado o filho, punido o filho, mas não ameaçado a vida do filho. Davi cai no mesmo erro de Saul, se vocês não lembram aqui. Porque é Saul que, diante de um momento calamitoso para ele, que era ele se vê perdendo o reino, em vez dele ser alguém que estaria pronto para preparar o próximo rei, ele é aquele que tenta matar o ungido do Senhor, e ele cai na síndrome de Saul, essa síndrome de perseguição, não entendendo que não adianta ele fazer isso, porque ele não vai resolver o problema. Aí o que acontece? Absalão foge e vai se esconder na casa do avô. O avô, que também era um rei, pai da sua mãe, que era Maaca, o seu avô Tamai, e ele vai se esconder lá. Eu abro aqui um parêntese. Tudo bem que o avô aqui estava salvando a vida do neto. No entanto, o problema é que tem lares que os avós estão metendo demais a mão e atrapalhando a educação dos netos. Olha quem é avô aqui. Pare de querer atrapalhar a educação do seu filho, que ele está dando para o seu neto. Avô não é para se meter em questão de casa. Vá lá, beije o bichinho e vá-se embora. A casa não é sua, o lar não é seu, a vara não pertence a você. Deixe os pais serem pais. Você não é para se meter nas coisas do seu filho. Aí o avô aqui encobre e passa-se mais 3 anos. Está somando agora 5, irmãos. Davi, em vez de tentar ser homem para resolver como era para resolver, ele prefere isolar o filho. O filho é esquecido, isolado. Verso 39 do capítulo 13, Davi esquece do filho, deixa ele lá. Tá bom, fica aí na casa desse avô. Para mim você morreu, não existe mais. Quantos pais não estão fazendo isso? É interessante que aí, em vez dele tentar resolver o problema, ele deixa um terceiro resolver. Se você ler o capítulo 14, você vai ver ali Joabe, general de Davi, tendo uma ideia. Coloca uma mulher, uma tecoíta, que vai contar uma história para Davi, dizendo que os seus 2 filhos, um matou o outro, e a família queria matar o filho que
assassinou o irmão, mas ela sai gemendo e gritando, dizendo: rei, intervenha, porque eu não quero perder a última alegria da minha vida, que é meu filho, que ainda está vivo. Ele matou o meu outro filho, mas pelo menos ele ainda está vivo. O rei disse: como eu vivo, ninguém vai tocar no teu filho. Aí a mulher disse: e por que você não foi atrás do teu? Aí Davi diz: é Joabe, não foi? Foi coisa de Joabe. Mas como eu honro a minha palavra, tá bom, eu vou trazer meu filho de volta. Davi deixa Absalão vir, mas ele diz assim: pode vir, mas ele não vai ver a minha face. Novamente, o homem que conseguiu matar todos os inimigos de Israel, que era corajoso, valente, não temeu Saul, não temeu Golias, não temeu os reis ali ao redor, estava com medo de falar com o filho. E Absalão vem e passa o quê? Mais 2 anos. Agora escala para 7 anos, irmãos. E Davi está sem ação nenhuma. Absalão fica revoltado com isso. E ele vem, tem que destruir a fazenda de Joabe para Joabe intervir. É o mal de gente que deixa os outros resolverem as coisas. Quem resolve as coisas da sua casa é você, não é o pastor da igreja. Aí Joabe vem, dá um jeito para Absalão vir falar com Davi. Porque nem Joabe queria mais se meter. E aí Davi consegue um espaço, um jantar. A Bíblia diz que Absalão chega, e o pedido que ele tinha feito para Joabe era o seguinte: que pelo menos eu veja ele. Se for para ele me matar, que me mate, mas pelo menos ele fale comigo. Olha o pedido do filho. Ele queria pelo menos ouvir a voz do pai falando alguma coisa. Davi leva ele para esse jantar, não diz uma palavra para ele, dá um beijo e sai. E a Bíblia diz que o filho sai dali revoltado, irmão. Ele queria pelo menos a repreensão, o carão do pai. Olhe para cá, teu filho às vezes está querendo pelo menos o teu carão. O teu filho está querendo pelo menos que você dê uma surra nele, mas fale com seu filho. O certo, amados, que agora o filho que queria ouvir o pai sai daquele jantar para arquitetar, destruir o pai. E continuando o texto, capítulo 15 até o 18, nós vamos ter esse momento. E aí o terceiro detalhe, para a gente encerrar: um rígido rei, valente, é um frouxo para o filho. Absalão passa 4 anos enganando o povo de Israel, na porta do palácio, falando mal do pai, e dizendo: olha, resolvendo as questões lá, como um juiz, na porta. E o pai deu, foi 50 homens para ele. Aí eu estou dando as coisas para esse menino, para ele não me encher o saco. E o pai não para perceber que o filho está tramando contra ele. O mais invocado, sabe o que é? Davi sabia, porque todo mundo de Israel sabia do que Absalão estava dizendo na porta. O rei sabia, mas talvez ele caiu na besteira, ele nunca vai se levantar contra mim. Isso é raiva dele, isso é besteira. Irmão, a bola de neve, ela vai aumentando dentro da tua casa. E sabe o que acontece? O mal agora, que antes iniciou com estupro, escalou para um homicídio. Agora, 11 anos depois, Absalão se volta contra o pai. E o mal que agora estava dentro apenas da casa de Davi,
respinga sobre todo Israel e divide agora Israel no meio. Os que estavam do lado de Absalão e dos que eram do lado de Davi. Eu estou falando agora para obreiros aqui. Preste atenção. O problema da tua casa vai sair das quatro paredes se você não resolver e vai respingar na igreja. O problema da tua casa vai sair das quatro paredes e vai respingar no teu ministério. O problema da tua casa pode destruir a tua carreira espiritual. O problema da tua casa pode trazer destruição para outras vidas. O problema da tua casa pode ser motivo de escândalo. A Bíblia vai mostrar outros exemplos. Eli, lembram de Eli? A Bíblia não vai dizer que ele era um homem mau. Pelo contrário, ele foi um bom juiz. Mas envelhece e deixa os filhos pintarem e bordarem. Eli, pela sua inação, ele morre por causa disso, pelos pecados dos filhos, porque ele foi omisso com os filhos. E sabe o que aconteceu? Israel perdeu a arca da aliança, o Icabode, foi-se a glória de Israel. Obreiro que está me ouvindo aqui, pastores, obreiros, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Você que está me ouvindo aqui, irmão, o seu problema, se você não resolver, vai respingar na sua família, fora, os seus parentes, e vai ser conhecido pela rua, pelo bairro, pelas outras pessoas, e pode ser motivo de destruição de outras vidas. Samuel é a mesma coisa. Lembra de Samuel? É um excelente juiz. No entanto, cai no nepotismo. Queria forçar os filhos a serem juízes. Não era assim. Tinha que ter um chamado especial. Por causa disso, o povo rejeita a Samuel e escolhe um rei que não era segundo o coração de Deus. O problema de casa saiu para a rua, atingiu a todos. O problema da tua casa pode ser motivo de escândalo para fora da tua casa. E amados, o texto bíblico vai nos mostrar a inação de Davi, a incapacidade dele de se opor à maldade do filho. Porque o filho persegue o pai, ele tem que sair fugido de Jerusalém. Interessante. Ele derrotou todo mundo, mas não conseguiu vencer o seu filho. Ele lutou bravamente em frente de guerra. Davi era um excelente guerreiro, era ele que vencia as guerras. E se vocês não lembram do cântico lá atrás, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Mas o valentão era um frouxo para o filho, sai chorando de Jerusalém e dizendo para os seus guerreiros: não toquem, sejam brandos com Absalão. Cuidado com o meu Absalãozinho. Agora é Absalãozinho. O fim de história está lá no capítulo 18. O choro de um pai que colhe o fruto de sua omissão. Depois de guerras, o exército que estava com Absalão, depois de Absalão ter se deitado com as concubinas do pai, depois de Absalão ter destruído o reino de Israel, depois de ter acontecido todo tipo de atrocidade, até Aitofel estava agora do lado de Absalão. Depois de tudo isso, o exército de Davi com Joabe derrota o exército de Absalão. Absalão foge, fica preso pelos cabelos no carvalho e é morto. E lá no capítulo 18, está Davi agora chorando, feito um louco, gritando pelo filho, dizendo: Absalão, Absalão,
meu filho amado. Agora é filho amado. 11 anos de silêncio, de inação de um pai, custou na morte do seu filho, custou no estupro da sua filha, custou no assassinato do seu primogênito, porque ele ficou calado. Irmãos, eu estive há poucos dias, alguns meses na verdade, em um velório que eu estava à frente, e foi um dos momentos mais tristes que eu já vi, porque era um suicídio de um rapaz que estava na igreja, e eu tive de trazer aquela palavra dura, difícil, engasgada em um velório e funeral. Quando o caixão entrou no jazigo, o pai do rapaz que estava ao meu lado começou a gritar, feito um doido. Fazia alguns anos que ele não falava com o filho. Ambos eram intrigados, um não conversava com o outro. E agora, enquanto há tempo, ainda dá para salvar a tua casa, ainda dá para resolver o problema, ainda tem jeito. Põe-te de pé e resolve a questão da tua família. Peço que todos fiquem de pé e eu peço a oportunidade agora. Pais, se ajuntem agora com seus filhos neste momento. Abrace ele neste momento. Davi vai ser o exemplo de um homem de Deus, que é um péssimo pai. Abrace agora seu filho. Cada um conhece a luta da sua casa aqui. Cada um conhece o problema da sua família. Abrace seu filho. Você sabe das lutas que ele está passando. Você sabe das crises. Então, seja você, pai, o anjo da tua casa e da tua família. Cadê a minha família? Eu queria que viesse para cá. Eu vou pedir para eles virem. Cada pai, família, agregue agora os seus filhos. Você vai interceder por eles agora, mas com o objetivo de mudança, de transformação. O que Deus vai fazer, Ele faz. Mas o que você tem que fazer, Ele não vai fazer no seu lugar. Tira o celular do seu filho. Desliga a TV dele. Sente com ele para orar. Leia a Bíblia com seu filho. A Bíblia vai nos mostrar esse exemplo ruim. Mas eu queria dar um exemplo bom para eu finalizar minha palavra. O exemplo bíblico que eu quero dar é de Abraão. Abraão, depois de 25 anos, Deus deu a ele Isaac. Isaac riso foi a felicidade da sua velhice. Mas depois, quando Isaac não era mais menino, estava acima de 30 anos de idade, o pessoal acha que era criança, não era. Deus pede Isaac. Lembram dessa história? Preste atenção no que eu vou falar para a gente encerrar. Deus pede que Abraão vá lá e imole Isaac, que ofereça Isaac em sacrifício. Ele vai com o filho não sabia ainda. Deixa os seus servos, e a Bíblia vai mostrar claramente o momento em que ele diz para os servos: iremos, mas voltaremos. A Bíblia mostra o momento em que Isaac está levando a lenha, e ele chega para o pai e diz: pai, tem tudo aqui, mas cadê o novilho? Cadê a oferta? O pai grita: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Aí ele chega lá para sacrificar o filho. Interessante, irmãos. Se ele tinha mais de 30 anos e ali é um velho, jamais ele teria força para pegar o filho e colocar naquele lugar. Um homem de 30 anos derrubaria um velho facilmente.
Se o filho se coloca, e o texto diz que ele vai imolar, é porque o filho confiou na palavra do pai. Foi o filho que se entregou para ser ali sacrificado. É interessante, Deus não tinha falado com Isaac ainda. Deus só tinha falado com Abraão. Mas Isaac via no pai essa inteireza dele com Deus, esse exemplo de fé tão grande, que ele confiava na palavra do pai, porque entendia que o pai e Deus tinham grandes experiências juntos. A vida do pai era tão exemplo para Isaac, que ele disse: se meu pai disse que eu devo me oferecer, e se ele confia num Deus que vai trazer a solução, eu confio no Deus do meu pai, e eu sei que ele vai trazer a devida solução para este problema. O autor de Hebreus diz, que lá em Hebreus 11:14, ele diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o filho dele dentre os mortos. Isaac cria na fé do pai, num Deus que poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Hoje é noite, irmão, e você deixar de ser omisso como foi Davi, e de ser exemplo para o seu filho como foi Abraão. Ele tem que crer no teu Deus, através da tua fé, através da tua vida, que você seja luz na sua casa, que a lamparina do seu lar esteja na tua mão, que você seja exemplo dentro da sua casa. Por isso, abraça seu filho agora. Eu quero abraçar os meus. Vem cá, meu amor, com ela. Eu sei que elas estão gritando. Eu pediria às famílias, se abracem nesse momento. Eu sei que eu estou na igreja aqui, eu estou pedindo ao pastor Renato essa oportunidade. Eu quero que você abrace seus filhos para nós orarmos por eles.